Olá e um ótimo dia para você que já acompanha o Alerta Brasil. Eu, Rafael Algarte, vou te fazer companhia até às 10 da manhã para, claro, te deixar muito bem informado. E confira agora o que é destaque na nossa edição de hoje. Polícia encontra cativeiro onde 5 pessoas eram mantidas reféns na Grande São Paulo. Isso durante a madrugada. Foram horas na mira dos criminosos. E daqui a pouco eu te mostro os detalhes desse caso inacreditável. E ainda é hora de enfrentar as consequências. Policial acusado de assédio durante a Copa na Rússia volta ao Brasil e pede afastamento do trabalho. O porquê isso aconteceu eu também te conto daqui a pouco. Claro, antes disso tudo eu quero saber como vai ficar a previsão do tempo e também o trânsito na capital paulista. Vamos lá para São Paulo então? Vamos aí pro cartão postal, tempo nublado lá na Avenida Paulista. Nesse momento 11 graus, tá frio que só, a máxima prevista para hoje é de 17. A expectativa é de uma manhã com nevoeiro, à tarde aí as nuvens continuam e o dia não tem possibilidade de chuva. Então só sai aí muito bem agasalhado. Agora vamos falar do trânsito? Então vamos ao vivo para Marginal Tietê. Nesse momento são 53 quilômetros de lentidão, principalmente nas regiões oeste e sul. Atenção ao rodízio de placas, hoje com os finais 5 e 6. No metrô as linhas seguem normalmente e, segundo a CPTM, os trens operam na normalidade. E agora a gente vai direto para a internet para saber o que é tendência no nosso portal R7. Joga na tela aqui para eu poder comentar. A gente começa falando da família real lá no Facebook. Rainha Elizabeth prestigia, olha só. Gente do céu, a Força Aérea Britânica está fazendo aniversário que passou dos 100 anos, ó. É muito tempo. E a gente vai lá pro Google, foto dele, Neymar. Veja o que a imprensa internacional está falando do Neymar. O pessoal no Brasil não está perdoando, quer saber o que os gringos estão falando? Corre para R7. A gente vai falar dele, ó, jogador bom demais. Ida de CR7 à Itália repercute entre jogadores da Juventus e também do Real. A gente desce lá pro Google, ferramenta de pesquisa. Jornais pelo mundo destacam vitória da França e o gol de Umtiti. Jogão ontem, Bélgica em França. A Bélgica agora já tá. A Bélgica vai para casa e a França está na final. Mas foi bom demais o jogo de ontem. E a gente continua lá no Google. Serra de Santa Catarina registra neve na madrugada dessa terça-feira. Todo mundo está sentindo esse frio que está chegando. E a gente fecha com o Facebook. Condenado à morte nos Estados Unidos pede para morrer logo. Já pensou, hein? Que aflição, tá aí notícia do Facebook. Quer saber disso e muito mais? Corre pro R7 que tá tudo lá pra você, o que vai ser comentado e noticiado durante todo o dia. E me fala uma coisa, lá na internet, ó, o pessoal tava falando de frio, Santa Catarina, a turma do sul sente muito bem quando a temperatura cai. E eu quero saber a sua opinião. Aí na sua cidade, no seu estado, tá frio? Porque aqui em São Paulo a temperatura caiu demais. Manda o seu recado, fala de onde você é e mais ou menos qual a temperatura que você enfrentou agora pra sair de casa, fechou? O pessoal já vai colocar o nosso telefone na tela, o DDD é 16, o número é 997627961. Manda o seu recado que eu vou ler aqui até o final do Alerta Brasil. Agora eu faço um rápido intervalo, não sai daí que daqui a pouco eu tô de volta. Já tô de volta e agora 9 horas e 7 minutos. Você vai ver agora imagens de um lava-rápido que era usado como fachada para cativeiro de vítimas de sequestros na Grande São Paulo. Quando a polícia chegou, 5 reféns estavam no local. Acompanhe agora na reportagem. Quem passava por aqui via só um lava-rápido. Mas este não era o único serviço rápido oferecido por aqui, não. Tinha também os sequestros relâmpagos. Pode acreditar, estes 6 aí eram funcionários de uma espécie de central de cativeiros. Dá só uma olhada. Nos fundos do local, 2 quartos, um de frente para o outro, tudo bem sujo. Os sequestrados ficavam em pedaços de espuma e colchões velhos. Tá vendo estas cinzas aí no chão? Na hora em que a polícia chegou, eles estavam batendo papo em volta de uma fogueira, enquanto 5 reféns estavam trancados nos quartos em um dos dias mais frios em São Paulo. Este caminhoneiro de 34 anos era um deles. Passou 6 horas no cativeiro. Neste tempo, os sequestradores saquearam a carga de frios que ele transportava e gastaram quase R$4.000 no cartão. Foi na Ayrton Senna, no quilômetro mais ou menos 20 da Ayrton Senna. Abordaram nós com 2 carros. Aí fechou na frente e atrás e mandaram nós descer. A polícia chegou até os criminosos graças a policiais da Rocan, que desconfiaram de um carro abandonado em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. Constataram que o veículo havia sido produto de um roubo perpetrado por volta de umas 13h30 da tarde. Mas eles não teriam descoberto o cativeiro se não fosse a ajuda do gerente, da transportadora e também de um dos reféns. É que o ajudante de um dos caminhoneiros escondeu o celular quando foi rendido e mandou uma mensagem pedindo socorro para o chefe. Já no cativeiro, ele pediu para usar o banheiro e foi nesse momento que ele pegou o celular e mandou um mapa com a localização de onde estava. O cativeiro ficava na cidade de Guarulhos. Entre os 6 presos estão 2 adolescentes. Eles estavam com uma arma falsa.
Tá aí, o local acima de qualquer suspeita. E tropas das Forças Armadas fazem agora de manhã uma operação em comunidades da Zona Sul e também Zona Norte do Rio de Janeiro. A operação faz parte da intervenção federal no Rio, que acontece desde fevereiro. Os alvos aí são as comunidades no Complexo do Lins, na Zona Norte, e nas comunidades Pavãozinho, Cantagalo, Babilônia e Chapéu Mangueira. Bairros próximos também vão ter a presença de militares das Forças Armadas. Nessa operação, a checagem de documentos de pessoas que circulam ali pela região, retiradas de barricadas que foram montadas por criminosos. Além do cumprimento, claro, de mandados. Ainda há bloqueio também nessas principais vias de acesso. Então você que precisa circular aí por essa região, saia de casa aí com tempo e muito bem preparado. E agora você acompanha que uma médica mineira, foragida da justiça e condenada por diversos crimes, entre eles homicídio. Essa mulher foi presa trabalhando em um hospital da Grande São Paulo. Olha só essa história. Gabriela Ferreira Correia da Costa, médica, 34 anos. Condenada a mais de 46 anos de prisão. Prestava serviços para a Prefeitura de Diadema, na Grande São Paulo. A médica mineira, que escondeu o rosto, foi presa no intervalo do expediente de trabalho. Ela foi encontrada pela polícia por meio de uma denúncia anônima. Em dado momento, essa pessoa deixou o local que nós depois soubemos que era o seu local de trabalho e saiu para fumar. Nesse momento nós deparamos com ela no passeio, na calçada, efetuamos a aproximação, a abordagem. A médica era considerada foragida da justiça, condenada pelos crimes de formação de quadrilha, extorsão, cárcere privado e homicídio triplamente qualificado, além de destruição e ocultação de cadáver. O mandado de prisão contra Gabriela foi emitido pela Justiça de Minas Gerais após o fim do prazo para os recursos. Em 2015, ela foi condenada a 46 anos de prisão. Segundo as investigações, Gabriela era líder de uma quadrilha com 8 integrantes, conhecidos como Bando da Degola. Em 2010, o grupo manteve 2 empresários reféns em um apartamento de luxo em Belo Horizonte durante 2 dias. Heider Santos Rodrigues e Fabiano Ferreira Moura foram torturados, extorquidos e mortos. Os corpos foram deixados numa rodovia na região de Nova Lima, na Grande BH. O grupo decapitou e queimou as vítimas para dificultar a identificação. Ainda segundo a polícia, no dia seguinte aos assassinatos, o Bando da Degola se reuniu para limpar a cena do crime e fazer um churrasco no imóvel. Gabriela era a única mulher da quadrilha. Em 2015, ela foi levada a júri popular, quando foi condenada a 46 anos e 6 meses de prisão. Enquanto isso, ela continuou a trabalhar. A médica passou em segundo lugar no concurso público de Diadema para a vaga de clínico geral. O edital de convocação é de fevereiro de 2016. Gabriela foi admitida só no mês passado e ocupava um cargo administrativo na Secretaria da Saúde. A prefeitura informou que não tinha conhecimento dos crimes e que a médica apresentou documento de antecedentes criminais emitido em março de 2016. A prefeitura vai abrir um processo administrativo sobre o caso. Gabriela está na carceragem feminina desta delegacia em São Bernardo do Campo. Bom, mas não cometeu o crime, agora realmente precisa pagar por aquilo que fez. Não adianta sair chorando aí na unidade de saúde, onde ela foi encontrada e presa aí pelos agentes da Polícia Civil. A quantidade de crimes realmente é algo assustador. Homicídio, ocultação de cadáver. E essa médica que você está vendo aí, ela era líder de uma quadrilha aí, o Bando, que acabava fazendo crimes tenebrosos. A gente viu ali 2 homens que foram degolados, foram torturados e sequestrados. E depois o corpo abandonado, cortaram aí a cabeça de um deles para que a identificação fosse mais difícil. Eu confesso que realmente é assustador a gente perceber que uma mulher tão nova, uma médica aí com um futuro brilhante pela frente, se envolveu com crimes tão absurdos e tão bárbaros. Realmente a gente vai ali, tem uma figura bem diferente de um médico, um profissional da saúde. Claro que não vamos generalizar, pelo amor de Deus, estou falando de um exemplo aqui, um caso como esse que chama muito atenção. E já está de volta ao Brasil o policial militar de Santa Catarina que apareceu num vídeo assediando uma jovem russa. O oficial compareceu ao local de trabalho, mas pediu afastamento temporário. O policial se apresentou no 6º Batalhão da Polícia Militar em Lages, na Serra Catarinense. As férias do tenente Eduardo Nunes terminaram na última sexta-feira.
Durante a viagem à Rússia para assistir aos Jogos da Copa do Mundo, o PM apareceu no vídeo em que torcedores assediaram uma jovem. O grupo formado por brasileiros cercou a mulher na rua. Sem ter conhecimento do português, ela foi levada a repetir palavras de baixo calão. O tenente não deve retornar imediatamente ao trabalho. Assim que se apresentou no batalhão, ele usou créditos do banco de horas para pedir uma folga. Deve ficar mais uma semana afastado do serviço, mas vai responder a um procedimento disciplinar. O inquérito policial militar já foi aberto. O comando da PM, que havia condenado a atitude, agora não quis se manifestar novamente sobre o caso. A punição pode ser desde uma advertência até a prisão administrativa. O prazo para a conclusão do inquérito é de 30 dias. Bom, eu não sei se foi por vergonha que ele pediu afastamento ou algum motivo pessoal, mas realmente não cometeu lá esse episódio tão lamentável que envergonhou tantos brasileiros. Agora tem que puxar ali, ó, a bronca. Não dá pra ficar realmente agora, eu vou me afastar, vou esperar a poeira baixar. Não foi ali homem o suficiente para fazer essa brincadeira, que alguns chamam de brincadeira, mas não tem nada a ver com isso. É um episódio realmente ofensivo. Essa mulher, infelizmente, acabou não fazendo a denúncia por assédio, porque se ela tivesse aí feito a denúncia, a situação poderia ser muito mais complicada para esses homens. Foi lá para a Copa do Mundo, fez um episódio, participou, na verdade, um episódio muito lamentável. Aqui no Brasil, todo mundo compartilhou essas imagens e ele apareceu ali com o rosto todo feliz, fazendo com que essa mulher russa repetisse palavras de baixo calão, que é esse horário que eu nem posso dizer e nem repetir o que ela acabou falando ali junto com esses outros brasileiros, mas a turma está voltando e quando chegar aqui no Brasil, realmente eles precisam pagar pelo que fizeram. A gente tem pessoas que trabalharam aí para a polícia, como é o caso desse tenente, tem um ex-político, uma galera marmanjo que sabe muito bem o que está fazendo e que agora, na hora de voltar para casa, tem que colocar a mão na consciência e assumir o erro que fez. E agora você acompanha uma obra milionária que está parado há 2 anos. É o teleférico aí do Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, que transportava 10 mil pessoas por dia. Os cabos que precisam ser trocados já estão aí à disposição, mas o Estado não tem dinheiro para fazer a manutenção. Projetado como símbolo da integração social e mobilidade, o teleférico do Complexo do Alemão foi inaugurado em 2011. Um investimento que custou aos cofres públicos mais de 250 milhões de reais. Gastaram um dinheirão e está aí parado. O sistema transportava cerca de 10 mil passageiros por dia. Mas, em setembro de 2016, o teleférico parou de funcionar. O dinheiro foi todo embora. Quando for retomar o funcionamento, vai ter que fazer manutenção e tudo. E não é que o Marco Antônio tem razão? Diferente do que muita gente pensa, a interrupção do serviço do teleférico do Alemão não ocorreu por causa da violência. As constantes trocas de tiros atrapalham, claro, mas o que realmente levou à paralisação das atividades foi um problema nos cabos de tração. Segundo a Secretaria Estadual de Transporte, a retomada do serviço depende diretamente da troca desses cabos, que foram, inclusive, fabricados sob medida por uma empresa suíça. O equipamento já estaria pronto, porém, só será trazido para o Brasil quando o Estado tiver todos os recursos necessários, ou seja, dinheiro. A crise do Estado inviabilizou financeiramente a manutenção e a operação do sistema. Ele ficar parado, sem uso, significa que ele está deteriorando também. Com isso parado, está trazendo realmente grandes transtornos para a comunidade. Dona Vera tem 60 anos. É nascida e criada no Complexo do Alemão. Ela conta que usava diariamente o teleférico. Quanto tempo a senhora demorava antes com o teleférico? 10 minutos. E hoje? Hoje tem que esperar o ônibus, meia hora. O governo do estado não informou uma possível data para a retomada dos serviços. Muito dinheiro jogado fora, isso aí não volta mais não. Cadê o dinheiro do Rio de Janeiro? Bom, essa resposta o Brasil inteiro sabe. Aí, ó, onde a grana foi parar. E chegou a hora de conversar com o Jonathan Mazini e saber o que é curiosidade aí, o que está acontecendo pelo mundo nessa manhã de quarta-feira. Jonathan, o flagrante de hoje parece que vem do mundo animal, é isso mesmo? Bom dia para você. É exatamente isso, Algarte. Bom dia para você, bom dia a todos. Os bichos que sempre dão um jeito de chamar a atenção das pessoas, né? Por isso a gente separou um caso curioso. O registro vem da Holanda, onde um gato não se importou que o dono falava ao vivo numa entrevista. Vamos ver. Era para ser uma entrevista séria sobre as questões políticas da Polônia para a TV holandesa. Mas o gato foi roubando a cena e acabou em cima do ombro do historiador e cientista político polonês.
O acadêmico se manteve inabalável, mesmo com o rabo do bichano cobrindo os olhos dele de vez em quando. O entrevistado continuou falando sobre temas difíceis, como se o gato nem estivesse ali. Mas a imagem era impossível de ignorar e, claro, viralizou na internet. Isso sim é manter a concentração, hein, Algart? Nem com um gato na cabeça dele, o senhor ali parou de dar entrevista para tirar o animal, continuou seguindo com o que ele estava falando. Jonathan, muito engraçada essa imagem, coitado. Pior que o gato é ousado, né? Além de subir no ombro da entrevista, ó, ainda ele pega e joga o rabo no óculos desse senhorzinho que estava ali tentando falar e ele tenta segurar o rabo do pichano, mas ele fica teimoso, não sai dali. Mas gato é um bicho muito engraçado, né, Jonathan? Eles ficam ali rodeando os humanos o tempo todo, sempre atrás de comida, você abre um pacotinho de bolacha, já vem todos eles ali correndo, e esse daí era um fanfarrão, né? Pois é, não tava nem aí para o que estava acontecendo, queria mesmo subir no ombro do dono ali para aparecer nessa entrevista. Agora, esse caso faz a gente lembrar também aquela outra entrevista que ficou famosa no mundo inteiro, da BBC, lembra, Algart, que o entrevistado estava falando ali, de repente as crianças entram atrás e isso roubou a cena também por conta dessa questão inusitada, né? Eu lembro dessa, foi uma confusão, eu lembro que as crianças invadiram, para quem não viu essa, porque não deu tempo de a gente separar hoje, porque o jornal vai passando muito rápido, mas é um homem também que participava de uma entrevista ali pelo Skype, parecia uma rede social, e as crianças entraram correndo, não sei se era a esposa dele ou se era a babá, a esposa, né? Que entrou correndo, se arrastando para pegar a criançada. Ó, os animais ali e também a meninada, os pequenos, essa turma sempre dá trabalho para todo mundo. Tem que ficar de olho ali, né? Sempre roubam a cena, como foi com esse gato e como foram com aquelas crianças também. 5 minutos de fama para todo mundo, né? O gato não quer perder a chance. Pois é, exatamente. Tem que aproveitar o espacinho deles. Sem dúvida. Jonathan, obrigado pelas informações. Amanhã a gente conversa um pouquinho mais. Combinado, Algart. Até amanhã. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. E o município de Touros, no litoral do Rio Grande do Norte, decretou situação de emergência após as chuvas aí dos últimos dias. Cerca de 8.000 moradores foram afetados. Foram pelo menos 48 horas de chuva torrencial. Somente na madrugada de segunda para terça, o CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, registrou 90 milímetros de precipitações. Em alguns bairros e comunidades, o estrago causado pelo temporal foi maior. Hoje, uma comunidade, uma praia de Cajueiros, também sofreu com esse acúmulo de água, né? Totalizando o número de pessoas que foram afetadas, já temos um número de mais de 8.000 pessoas. 253 famílias precisaram deixar as casas por causa dos alagamentos. Algumas de forma preventiva e outras porque estão com os imóveis alagados. A maioria delas foi para a casa de parentes e amigos. 20 famílias que não tinham para onde ir estão alojadas em uma escola municipal de Touros. Além da estrutura local, 2 equipes da Defesa Civil Estadual e uma guarnição do Grupo de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros estão envolvidos nesse trabalho de assistência às famílias desabrigadas no município de Touros. Levando alguns equipamentos mais específicos, como por exemplo, botes, né, de alumínio para facilitar a remoção daquelas pessoas que têm idades mais avançadas. E a gente sai da chuva para falar do frio. O sul aqui do Brasil, claro que já enfrenta esse cenário um pouquinho antes aí que nós aqui no estado de São Paulo. Lá ele sente aquele vento gelado. E chegou a nevar nos pontos mais altos da Serra Catarinense. Agora, os meteorologistas alertam para o risco de ressacas no litoral. Morro das Torres, em Urupema, a temperatura ficou abaixo de zero. A neve cobriu até as placas de sinalização. No Morro da Igreja, em Urubici, os flocos foram vistos ao amanhecer. Os campos ficaram cobertos de gelo. Este foi o primeiro acúmulo registrado este ano na Serra Catarinense. A temperatura necessária para a neve é entre -1 e 1 grau. Nessa condição, a gente já tem condições para a neve. Aí soma-se a umidade, o chuvisco, que acabou acontecendo dessa vez por mais tempo, de forma mais persistente. Se a neve roubou a cena na Serra, aqui no litoral, quem protagonizou foi o vento frio. Uma combinação gelada de um sistema de alta pressão com um ciclone presente no oceano. A velocidade das rajadas ficaram entre 60 e 80 km por hora. Com o mar agitado, há também risco de alagamentos nas regiões mais baixas do litoral. Se aqui no estado de São Paulo o pessoal está reclamando, imagina a turma lá do sul.
E agora uma denúncia grave. Pacientes dividem espaço com cães em uma unidade de saúde. Olha só essas imagens junto comigo. Cães circulando ali por todos os lados. Tinham mendigos dormindo nos assentos que eram destinados aos pacientes. E claro, muita, mas muita sujeira. Essa foi a situação encontrada por pacientes que procuram a UPA. Isso em Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte. O flagrante da situação relatada acima aí que você está vendo comigo, esse foi registrado por um telespectador enviado ao jornalismo da Record em Minas Gerais. Olha isso aí, gente. Cachorro em uma unidade de pronto atendimento. A pessoa já chega ali com uma saúde mais debilitada, gripe, virose, vai saber o quê? E encontra esse cenário, sujeira, morador de rua dormindo ali na unidade. Então, funcionário ali deveria pelo menos tomar um... Claro que é muita gente para atender, mas liga para a prefeitura, fala, ó, nós estamos com problemas aqui de moradores dormindo nos nossos assentos, como você está vendo aí na imagem, debaixo aí da cadeira, os animais percorrendo a unidade, que é isso? Lá o pessoal tem que sair melhor do que entrou e não ficar pior. E a polícia quer descobrir quem é o traficante acusado de mandar matar e sequestrar a menina Vitória. O nome dele foi citado no depoimento de uma testemunha protegida, mas até agora ninguém tem pistas do criminoso. O novo inquérito, aberto há pouco menos de uma semana, tem o objetivo de descobrir quem é o traficante Nicolas, de apelido Brian. O nome foi citado no depoimento de uma testemunha protegida do caso Vitória. Segundo ela, o casal Bruno e Maiara trabalham para este traficante que atua em Jundiaí, Araçariguama e Mairinque. Investigadores já estão nas ruas tentando buscar pistas que levem ao paradeiro de Brian. Até agora nada foi encontrado, o que pode confirmar que Brian ou tem outro apelido e nome, ou então se trata de um engano. Ou também a testemunha pode ter modificado o nome dele por temer represálias. Não se descarta ainda a possibilidade do nome ter sido atribuído a um traficante que não existe. Policiais acreditam que até Bruno Mancha pode ser o verdadeiro homem a quem o alvo devia R$7 mil. Investigadores que tiveram acesso aos laudos e depoimentos secretos não têm dúvidas que Júlio teria sido responsável por dar o golpe fatal em Vitória, ou por estar sob efeito de drogas, ou por não ter controlado a força, ou então as duas alternativas juntas. O traficante, que está preso há pouco mais de um ano no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, na capital paulista, testemunha do caso Vitória, foi detido ao ser abordado por policiais militares numa blitz. No carro estava a droga que pertenceria ao mandante do sequestro de Vitória. Este traficante será ouvido novamente nos próximos dias para explicar à polícia a quem realmente ele devia os R$7 mil. O relatório das torres de telefonia da região não colocam Maiara e Bruno na cena do crime, uma vez que os celulares estavam em Mairinque no dia do sequestro da menina. Vale lembrar que o casal permanece preso, aí Bruno e Maiara, e o Júlio também, que foi a primeira pessoa detida logo quando tudo isso começou. E depois aí de semanas, essa versão que o crime realmente teria sido encomendado e pegaram a Vitória por engano. E o motivo disso tudo é o de um traficante que devia um dinheiro aí para melhor dizendo, um usuário que devia o dinheiro para um traficante e acabou não pagando essa quantia e a irmã dele deveria ter sido morta. E as pessoas aí cometeram o crime, então uma pessoa acabou confundido com essa outra garota que, de acordo com a polícia, acabou morrendo por engano. A gente agora muda de assunto para falar de uma quadrilha com armamento pesado surpreendeu moradores de uma cidade com menos de 100 mil habitantes no agreste pernambucano. 40 homens roubaram 4 agências bancárias e ainda atiraram contra um batalhão da Polícia Militar. As 4 agências ficam na mesma rua, no centro de Surubim, município a 130 quilômetros do Recife. Os moradores foram acordados com o som dos tiros. Vidros e fachadas ficaram destruídos. Neste banco, os assaltantes usaram dinamite para chegar ao cofre. Daqui eu namoro, mas também dá uns 2 quilômetros. E dá para ouvir os tiros? Dava. Testemunhas disseram que eram pelo menos 40 assaltantes armados que chegaram em 8 carros e motos. Câmeras de segurança mostram um dos criminosos com um fuzil. 3 homens foram feitos reféns. O cartucho de uma .50, é isso aqui, ó. É uma ação bem planejada. Não foi do dia para a noite, é uma coisa que vinha sendo feita já há algum tempo.
As marcas dos tiros atingiram prédios próximos. Parte da quadrilha veio para o batalhão da Polícia Militar e atirou contra o prédio. Eles ainda atearam fogo neste carro e colocaram o veículo no portão para impedir a saída e a ação dos policiais, enquanto o restante do bando assaltava as agências. Já são 102 ataques a bancos em Pernambuco neste ano, a maioria em pequenos municípios do interior do estado. Novos concursos, inclusive, já estão abertos para mais policiais serem contratados, mas isso é um trabalho permanente e que prossegue para que a gente possa fortalecer ainda mais todas as unidades da Polícia Militar. O esquadrão antibomba recolheu as dinamites deixadas pelos criminosos. A quantia levada pela quadrilha não foi informada. Para os moradores, ficou o medo de uma noite que vai ser difícil esquecer. É muito bandido, é muito. E a gente continua falando de medo, só que dessa vez do desemprego. Os brasileiros, claro, estão assustados com essa possibilidade e agora você vê isso durante a reportagem. Caio nem trabalhava quando sentiu na pele o desemprego. Os pais foram demitidos quase ao mesmo tempo há 3 anos. Como é que você, de um momento para o outro, você tem um padrão de vida e aí, naquele período de crise, você fica desamparado, desestruturado. Trabalhando no escritório de advocacia, não quer passar pela mesma experiência. As vagas de emprego são muito poucas para muita gente, então se eu perder, o que eu vou fazer? Como é que eu vou pagar meu aluguel? Como é que eu vou pagar minhas contas? A preocupação de Caio vem tirando o sono de muita gente. Uma pesquisa da CNI, Confederação Nacional da Indústria, revela que subiu para quase 68 pontos o índice do medo do desemprego em junho. Entre os que têm até um ensino fundamental, o índice é ainda maior, 72 pontos. O que a gente percebe é que a população ainda não confia na recuperação da economia. Ou seja, a gente teve uma crise muito profunda, por mais que os indicadores já mostram uma retomada, mas a população não está percebendo isso. O Brasil tem hoje 13 milhões de desempregados e esse dado associado à recuperação lenta da economia e à diminuição do poder de compra dos brasileiros só faz aumentar o medo dos trabalhadores. Por isso, hoje, quem tem vaga no mercado faz de tudo para não perder. A motivação da secretária Monique para ser pontual e estar sempre disposta até a passar do horário se chama Sara e tem 1 ano e 2 meses. Por isso está sempre se aperfeiçoando. Você é secretária, vai fazer só aquilo. Não, você pode se diferenciar, fazendo curso, se especializando, inovando. Claro que a gente torce para o cenário, para a economia brasileira realmente seguir para melhor, mas o que a gente está vendo não está fácil para ninguém, não. E me diz uma coisa, você é daquele que desperdiça muito? Então fique esperto, porque 6 em cada 10 brasileiros admitem que jogam alimentos em perfeito estado aí para o consumo no lixo. Agora a gente vai ver uma reportagem com dicas para você conseguir guardar mais coisas e economizar também um pouquinho de dinheiro. Olha só. Vários potes de curau fechados, todos vão diretamente para o lixo. O que sobrou da linguiça do almoço também. Linguiça que ficou aqui dentro da fritadeira e eu não reparei, vai pro lixo. E assim, de comida que acabou passando e resto de mistura, a lixeira lota e a geladeira esvazia. Validade 31/10/16, maionese. Já era, lixo. Márcia trabalha cozinhando para fora o dia todo. Ela diz que muitos alimentos acabam esquecidos. Se a gente não aproveita nem a folha da alface, quem dera tá linda a alface. O brócolis, se a gente deixar na geladeira, então, que é super perecível, amarelo em 2 dias, quem dera tá. Mais grave é o desperdício quando a comida ainda está boa para o consumo. 61% dos brasileiros assumem que descartam alimentos em perfeito estado. Esse é o resultado de uma pesquisa feita por uma multinacional. A comida da Dona Inês é disputada pela família toda. Quando ela recebe os 4 filhos, 8 netos e 3 bisnetos aos domingos, não sobra nada. Quando sobra, um leva uma coisa, outro leva outra, então acaba indo tudo embora. Mas durante a semana... Eu não gosto de comida congelada, então eu gosto de fazer fresquinha, né? Então é mais difícil. Mas sobrou, acaba indo um pouquinho pro lixo. Vai, um pouquinho vai. E você já ouviu falar da cegueira da geladeira? Eu não sei o que quer dizer.
Foi a expressão usada pela pesquisa para ilustrar a sensação de abrir a geladeira, ela estar cheia e mesmo assim não encontrar qualquer ingrediente para preparar as refeições. 75% dos entrevistados responderam que passam por isso e ainda contaram que só se lembram de alguns alimentos depois que eles já estragaram. Somente verdura, às vezes, legumes, quando você vai fazer ela já não está legal. Saladas, vegetais em geral e frutas foram os alimentos mais citados no ranking do desperdício. Participaram do questionário 1.000 brasileiros de 18 a 64 anos. A pesquisa também foi feita nos Estados Unidos e na Argentina. Em todos os países foi constatado desperdício. Quase 60% dos norte-americanos, mais da metade dos argentinos e quase 50% dos entrevistados aqui no Brasil responderam que jogam comida fora todos os dias. Tereza se orgulha ao dizer que não faz parte dessa estatística. Hoje o cardápio vai ser à base de espinafre. Vou fazer ele refogado e os talos eu vou aproveitar para fazer uma torta, uma omelete. Eu compro geralmente aquilo que eu vou consumir. Eu faço um planejamento do que eu vou consumir durante 2, 3 dias e faço isso. O problema começa e pode terminar aqui, em frente à geladeira. Em vez de abri-la só na hora de escolher o que será consumido, o ideal é olhar o que há de alimentos antes de sair às compras. Essa é a solução apontada pelos próprios consumidores. Depois de tomar consciência do desperdício, quase todos disseram que pretendem se esforçar para acabar com esse costume. Assim que eu compro, né, as verduras, daí eu já tento lavar, higienizar e guardar, porque senão tudo vai para o lixo, né? Márcia, nossa entrevistada lá no começo da reportagem, firmou um compromisso. Ela se sente culpada e quer evitar conflitos em casa. Eu sou bem cobrada por isso e tenho muito peso de consciência por causa disso. Eu prometo, eu juro para vocês, eu juro para meu marido, para ele não pedir o divórcio, que isso vai melhorar porque é uma questão de consciência que acho que todo mundo tem que ter. E é o fim dos cabelos brancos sem uso de tintura. Shampoo e condicionador Francisco Alves irão trazer a cor natural dos seus cabelos. O shampoo e o condicionador Francisco Alves irão suprir o seu tinteiro biológico, sem uso de tintura. Vale lembrar que não é tintura. Se seus cabelos são loiros, eles voltarão a ser loiros. Se seus cabelos forem pretos, voltarão a ser pretos. E é um produto de resultado gradativo. Então ligue agora mesmo para o 011 5585 4000. Dá só uma olhada no que eu tô falando. Cabelos brancos? Nunca mais! Você arranca este ou aquele, mas a raiz branca está lá. E você acha que precisa recorrer a tinturas químicas? Esqueça isso! O shampoo e condicionador escurecedor Francisco Alves vai trazer a cor natural de volta ao seu cabelo. Não é mágica, não é tintura. Quando o tinteiro natural enfraquece, o cabelo branco aparece e você envelhece. Usando o nosso shampoo e condicionador escurecedor, você traz de volta a cor natural do seu cabelo. Ligue agora e peça o seu tratamento. 11 5585 4000. Então ligue agora mesmo para o 011 5585 4000. Eu vou fazer agora um rápido intervalo e você pega o celular e vai mandando a mensagem pra gente. Eu quero saber se tá frio na sua cidade, também no seu estado. Eu vou querer saber de tudo isso no finalzinho do jornal e eu vou comentar juntinho com você. Manda o seu WhatsApp pra cá, que claro, eu tô esperando. Eu vou fazer um rápido intervalo, não sai daí que daqui a pouco eu tô de volta. Estou de volta e agora 9 horas e 40 minutos. E o frio chegou e todo mundo está sentindo isso, saindo de casa um pouco mais agasalhado. Várias cidades registraram uma queda brusca na temperatura. No interior do Rio de Janeiro, a situação também é bem complicada. A gente recebeu um vídeo curioso. Antes de eu falar com a Daniela, a gente tem esse vídeo no ponto para ouvir o pessoal gravando isso. A gente consegue colocar no ar? Ó, por enquanto você tá vendo comigo aí, ó, essa imagem que a Daniela daqui a pouco vai comentar com a gente, mas eu tava conversando, ouvi ela lá por telefone, isso é uma situação bem atípica aí pro Rio de Janeiro. Daniele, você já me ouve? Um ótimo dia para você, eu já tô vendo uma imagem aqui, eu ouvi você conversando aí com a Daiane, tava me contando que é uma situação bem atípica pro Rio de Janeiro e pro interior do estado.
Bom dia para você, bom dia para todos. Com certeza é uma situação bem atípica, Rio de Janeiro, né? Cidade 40 graus. E isso aconteceu na região serrana. A queda de temperatura foi muito mais expressiva na região serrana. Em Santa Maria Madalena, teve queda de granizo por pelo menos 10 minutos com rajadas de vento. E é claro que essa realidade assustou os moradores da região serrana. Alguns bairros ficaram sem luz aí pelo menos 1h30. E aí os moradores ficaram assustados, alguns telhados foram prejudicados por essa queda de granizo, mas realmente, Rafael, assim, para a gente no interior do estado do Rio de Janeiro, acho que até mesmo para a capital, a peça como um casaco nunca foi fundamental. Hoje o frio veio, a baixa temperatura atingiu mesmo e o casaco passou a ser uma peça que você não pode deixar no canto do armário, não. Hoje todo mundo saiu agasalhado, inclusive eu, porque realmente o frio parece que veio realmente para ficar. Aí por conta desse susto aí que os moradores tomaram em Santa Maria Madalena, a Defesa Civil já informou que está tudo sob controle, não tem nenhum problema, nenhum registro grave. Mas a Marinha, por sua vez, é claro, com responsabilidade, já emitiu um alerta. Esse alerta, Rafael, ele segue até amanhã às 9 horas da noite. Qual é a orientação? Pescadores não entrem em alto mar, porque as ondas podem chegar até 3 metros de altura. Esse alerta fica aí para a região dos lagos e principalmente para o morador não insistir, querer tomar banho de mar. Apesar dessa baixa temperatura, sempre tem aquele que tem um corajoso que vai tomar um banho de mar. Então, a orientação, a Marinha pede para que os pescadores não entrem em alto mar, pede também para os moradores e turistas se afastarem um pouco da praia, pelo menos até amanhã. Agora, Rafael, para as pessoas que gostam, que curtem o friozinho, Santa Maria Madalena é uma boa pedida, porque hoje, pela manhã, a cidade registrou 12 graus. Eu confesso para você que não é o lugar ideal para mim, eu estaria fugindo desse lugar. É lógico que é um clima agradável, né? Sem dúvida alguma. Mas o carioca não curte muito esse friozinho não, viu, Rafael? Eu tô correndo por isso. Imagina, o carioca é aquela temperatura boa ali durante boa parte do ano, praia, caipirinha ali na beira da areia, isso é bom demais. Vendo essa imagem ali que a gente acabou de mostrar, parece que a gente está no sul do país, mas não, ó, interior do Rio de Janeiro. Mas tá aí. Daniele, obrigado pelas informações, se agasalha bastante aí para não pegar nenhum resfriado, viu? Amanhã a gente conversa mais. Até. Ok. E a presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz, disse que o desembargador Rogério Favretto não tinha competência para decidir pela liberdade do ex-presidente Lula. E mais uma vez o STJ negou um pedido de habeas corpus do ex-presidente. A decisão da presidente do Superior Tribunal de Justiça, Laurita Vaz, foi em resposta a um dos 145 pedidos de liberdade do ex-presidente Lula. A ministra criticou as ações do desembargador Rogério Favretto, que estava de plantão no Tribunal Regional em Porto Alegre no último domingo, e determinou a soltura de Lula por 3 vezes seguidas. Segundo a ministra, a inusitada decisão desrespeitou determinação colegiada da 8ª turma do TRF da 4ª Região, confirmada pela 5ª turma do STJ e pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Ela também criticou a justificativa usada por Favretto para libertar Lula e disse que, além de nada trazer de novo, porque a condição de pré-candidato é pública há tempos, também não há fato jurídico relevante para autorizar o pedido de liberdade. A ministra ainda tirou a autoridade de Favretto sobre o assunto e colocou fim ao conflito de instâncias da Justiça causado pelas decisões tomadas por Favretto e derrubadas pelo juiz Sérgio Moro, pelo relator do caso no TRF4, desembargador Gebran Neto, e pelo presidente do tribunal, Thompson Flores, a quem coube a decisão final de manter Lula preso. No documento, Laurita diz ainda que compete ao STJ decidir sobre os habeas corpus. Para a ministra, está totalmente fora da competência do desembargador federal plantonista emitir juízo sobre as teses da defesa, no recurso especial que será, em tempo oportuno, examinado e decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. No fim da tarde, o Corregedor Nacional de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, atendeu às reclamações protocoladas no Conselho Nacional de Justiça e determinou a abertura de investigações sobre as posturas dos desembargadores Rogério Favretto e Gebran Neto e do juiz Sérgio Moro. E o Ministério Público Federal notificou mais de 300 municípios brasileiros por não cumprir nem a metade da meta do calendário de vacinação de poliomielite e também de sarampo. A gente está falando disso desde a semana passada e os casos já estão aparecendo. Olha só.
Os pais da Liana, de 9 meses, cumprem certinho o calendário de vacinação, mas estão desinformados sobre algumas doenças. O que você sabe da polio? Não, tô por fora. Eu tô meio por fora, assim. Mas vacinamos. Você sabe o que é a vacina contra a poliomielite? Não. Não sei. Muita gente não se lembra da época em que eram comuns doenças como paralisia infantil ou sarampo, um vírus que pode até matar. Na década de 80, campanhas foram criadas para erradicar esses vírus, o que aconteceu em 1994. Mas agora surge um alerta. 312 municípios com cobertura de vacinação abaixo de 50% foram notificados em todo o país pelo Ministério Público Federal. 17 deles estão no Pará. Em alguns casos, somente 3 em cada 10 crianças têm acesso às doses. Até as cidades da região metropolitana de Belém enfrentam esse problema e não é difícil entender o porquê dessa baixa adesão. Depois das 2 da tarde, os postos de saúde, onde as crianças poderiam receber a vacina, ficam assim, de portas fechadas. O Ministério Público Federal exigiu a ampliação do horário de funcionamento das salas de vacina. As escolas também deverão ser chamadas para ajudar a cumprir o calendário. Deverão verificar no momento da matrícula a caderneta de vacinação dos alunos. Com a queda da procura pela imunização, o risco de reintrodução da polio e do sarampo é grande, segundo este médico. Nós somos muito frágeis e uma bactéria, um vírus desse, pode causar pneumonia, meningite, pode alejar a pessoa pode ficar cega. Não vacinar vai trazer complicações, com certeza, além de muito sofrimento. Bom, vamos então para as respostas. Questionadas, as secretarias de saúde do Pará e de Belém não se pronunciaram sobre a baixa adesão aí à campanha. É claro que a campanha precisa ser reforçada, mas também eu tenho uma dificuldade aí para tentar compreender o porquê os pais não estão levando os filhos para receber a vacina. É algo tão comum que virou rotineiro aqui no Brasil. A doença, gente, ela só ficou erradicada porque a vacinação estava funcionando. Se você realmente não levar sua criança, seu filho para receber aí o medicamento, é claro que o sarampo vai aparecer, a poliomielite também é a mesma coisa. Não fica esperando a doença chegar, bater na porta e pegar o seu filho. A gente vê adulto também fugindo de vacinação. Campanha tão simples aí, o Zé Gotinha, que foi o símbolo dessa campanha durante tantos anos aqui no Brasil, algo simples e que faz uma diferença enorme. E tem pai fingindo que não sabe dessa vacinação. A carteira ali, todo mundo tem. Chega lá, verifica se todas as injeções já foram tomadas, está tudo em ordem. Não brinca com a saúde do seu filho. Mortes já foram registradas, não fica esperando acontecer com você, achando que isso acontece com o outro lá em um estado diferente, um local mais longe. Para com isso e leva o seu filho para ser vacinado. Mulheres jovens e saudáveis, mas com histórico de câncer na família, agora podem participar de um tratamento pioneiro na rede pública em Campinas, que fica aqui no interior de São Paulo. Elas fazem exames ginecológicos e consultas de 6 em 6 meses para monitorar fatores genéticos e evitar um diagnóstico tardio da doença. Marta descobriu o primeiro câncer de mama aos 39 anos. A gente fica sem chão, né? Porque para nós, o câncer é uma sentença de morte. Do primeiro diagnóstico até agora, já se passaram 7 anos. Hoje, Marta luta contra o câncer pela 3ª vez. Agora, fazendo exame para fazer cirurgia da axila, descobre o nódulo no pescoço. Lá vai eu retornar as químio de novo. A maioria dos casos de câncer de mama é detectada depois dos 50 anos. A doença precoce da mãe despertou a atenção de Michele, que aos 25 anos faz acompanhamento preventivo no Hospital da Mulher, na Universidade de Campinas. De 6 em 6 meses, a ultrassonografia da mama e a ressonância. A estimativa é que neste ano sejam descobertos quase 60 mil novos casos de câncer de mama no país. A genética é uma grande influenciadora. Tem meninas aqui que têm 40% a 50% de chance de ter câncer de mama durante a vida. O risco padrão da população, na região sudeste é de 10% a 12%. O grupo de alto risco para câncer de mama e de ovários atende cerca de 60 mulheres com antecedentes familiares de câncer. Os exames feitos aqui, além de ajudar a detectar precocemente uma doença, podem até dar encaminhamento a uma cirurgia
redutora de risco. A retirada dos ovários e das trompas, tem algumas situações onde a gente indica a retirada do útero também. As irmãs Elaine, de 21 anos, e Aline, de 24, também passam por acompanhamento. A mãe delas descobriu o câncer de mama aos 42 anos. Aqui, elas sabem que podem evitar a doença. É importante por causa do histórico da família, porque a minha tia também teve câncer de mama não faz muito tempo. É preciso fazer os exames preventivos, não dá também para ficar guardando. Tem mulher que fica com medo, com receio, mas procure o médico, converse, vê o que pode ser feito para, infelizmente, não descobrir a doença tarde demais. Bom, agora a gente vai para o intervalo, mas antes o pessoal vai colocar o nosso WhatsApp na tela. A gente está falando de frio aí durante o jornal, quero saber no seu estado e também na sua cidade, qual a temperatura que você acordou? Estava muito frio, teve lugar que teve granizo, a gente mostrou neve também. Manda o seu recado para o nosso WhatsApp que já está na tela e até o final do jornal eu comento isso aqui. Eu faço um rápido intervalo, não sai daí que daqui a pouco eu tô de volta. Já estou de volta agora, quase 10 da manhã, 9 horas e 55 minutos. E nós vamos direto para o interior de São Paulo, porque quem participa ao vivo agora com a gente é ele, Tiago Valentim, que vai me contar uma história que eu estava acompanhando agora de manhã, que os bandidos estão cada vez mais criativos, né, meu amigo? Eu vi uma imagem realmente que chama muito a atenção. Eles estão mudando a tática na hora de planejar e fazer esse crime, né? Foi bem inusitado essa cena. Bom dia para você. Olha, bom dia para você também, Rafael Algarte. Bom dia a todos que acompanham ao vivo aqui o Alerta Brasil. E olha, nesse caso, Algarte, eles foram aí até audaciosos, porque eles conseguiram improvisar uma vara de pescar para conseguir furtar essa loja que fica na região central aqui de Franca. Inclusive, as imagens mostram aí todo o estrago causado pelos criminosos. A polícia desconfia que pelo menos 2 participaram da ação, mas um deles foi até essa loja, ele quebrou uma porta de madeira, acreditando que logo atrás já teria acesso ao interior desse estabelecimento comercial. Só que, na verdade, depois da porta tinha uma grade. E mesmo assim, ele não desistiu do furto, viu? Ele foi ali, ele arrumou ali uma vara de pescar improvisada, colocou um arame na ponta e foi literalmente pescando todas as peças de roupa. Num cabideiro que ficava mais perto ali desta porta, com roupas infantis, ele foi tirando tudo e deu um prejuízo só de roupa de aproximadamente R$3.000. Tem um detalhe que essa loja, Algarte, ela tem câmeras de segurança que provavelmente teriam filmado toda essa ação se não fosse ele ter desligado, né, a energia na hora que ele começou o furto. A dona da loja desconfia que alguém que já conhece o sistema por ali, porque esse bandido, ele chegou, ele desligou a energia, ele desativou as câmeras e depois ele começou esta ação. Ele só não esperava que teria uma grade no meio do caminho e aí sim ele acabou pescando todas essas roupas. Até agora, esse homem e o outro envolvido também não foram encontrados. Qualquer informação é muito bem-vinda através do Disque Denúncia, porque, olha, o ladrão pescador aqui de Franca voltou a agir, viu, Algarte? Voltamos agora com você ao vivo aí nos estúdios da Record. Espertinho esse daí, hein, Thiago? Não perdeu a oportunidade e sabia o que estava fazendo, né? Conseguiu desligar ali a energia para que as câmeras de segurança não registrassem toda a ação audaciosa dele ali, pescando peça por peça. Inacreditável, né? Meu amigo, obrigado pelas informações e amanhã a gente conversa um pouquinho mais. Um ótimo dia aí para você. Agora a gente muda de assunto para falar da ararinha azul, que é uma espécie de ave rara e também nativa da caatinga baiana que está em extinção. Mas um projeto pode mudar essa realidade e devolver diversos animais para a natureza. Ficou curioso? Dá só uma olhada para entender como tudo isso funciona. Ela desapareceu da natureza há 18 anos, resultado da destruição do ambiente adequado e da captura do animal para comércio ilegal no exterior. Hoje, a ararinha azul só é vista em cativeiro. São apenas 152 animais em todo o mundo. Desses, só 11 no Brasil. A maior parte fica na Europa, onde um projeto de conservação da espécie é mantido por várias instituições internacionais. E agora, um acordo assinado entre a Alemanha, Bélgica e Brasil vai reintroduzir o animal raro na região de origem, a caatinga baiana. Vai ser um processo cuidadoso de transferência. Ele deve começar já nos 3 primeiros meses do ano que vem. A ideia é soltar 50 ararinhas na natureza, pelo menos 10 por ano. São animais frágeis que vão precisar se adaptar ao clima e à nova alimentação. Para isso, vai ser construído em Curaçá, aqui na Bahia, um centro de readaptação e reintrodução da espécie.
Depois dessa primeira fase, os pássaros nascidos em cativeiro vão ter que aprender a buscar o próprio alimento e se defender dos perigos na natureza. A conscientização da população será fundamental. Que essas aves comecem a voltar para o seu habitat natural, repovoando os céus, do céu azul do Brasil, que certamente ficará muito mais azul agora com a presença da ararinha nos céus do sertão da Bahia. Linda ararinha, é uma pena que o homem consegue fazer tão mal assim para a natureza. Bom, eu vou ficando por aqui, mas antes tem um recadinho que o pessoal tá mandando aqui pro nosso WhatsApp. Eu perguntei se estava frio, o Nelson lá do interior do Rio de Janeiro falou que o frio pegou o pessoal de surpresa. Também tem o Wanderson de Uberlândia, disse que o frio chegou também lá no sul de Minas e de Brasília foi passando para todos os cantos, como é o caso do Wagner, que tá lá ligadinho no Alerta Brasil, disse que tá bem mais gelada aí amanhã. Já o Geraldo, lá de São Mateus, no Espírito Santo, tá curtindo o solzinho por lá, com uma temperatura de mais ou menos 23 graus aí. E claro que amanhã eu volto. Tô aqui a partir das 9 horas da manhã pra gente aí com uma nova pergunta, saber de onde você nos acompanha, de onde nos assiste e, claro, pra te deixar muito bem informado. Uma ótima quarta-feira e até amanhã.